A gente vai fazer agora um giro pelo interior do estado. Agora há pouco eu conversei com jornalistas e radialistas pela internet de diferentes regiões da Paraíba. Acompanhe. Vamos conversar com jornalistas e radialistas no interior do estado. Eu estou com Souza Neto, com Jackson Queiroga, Nayane Rodrigues, Jeverton Martins. Souza Neto está em Itaporanga. Souza, como é que está o isolamento social por aí? Olha, aqui há normas, obviamente, da Secretaria Municipal de Saúde, como a do Estado, restringindo a circulação de pessoas, assim também como aglomerações. Na verdade, é uma luta, uma tentativa de um confinamento popular, mas isso não tem sido plenamente possível, exatamente pela necessidade das pessoas de saírem de casa para trabalhar, especialmente porque grande parte dos empregos aqui são empregos informais, ou seja, as pessoas precisam ganhar a vida diariamente, cotidianamente. Então, há uma dificuldade maior das unidades municipais em saúde de conter a população, porque há pouco tempo atrás havia um decreto aqui que abriu todo o comércio. Jeverton Martins, de Patos. Jeverton, a situação em Patos. Patos fica uma cidade polo ali no centro, no meio da Paraíba, e tem fluxo de pessoas de tudo que é lado, inclusive de outros estados. A situação do isolamento social também é preocupante? Olá para você, Hermes, saudações também para todos os telespectadores que acompanham o Correio Debate. Pois é, Patos registrou, de acordo com o último boletim do Estado, divulgado pela Secretaria de Saúde aqui da Paraíba, 46 casos confirmados de coronavírus. Hermes, essa última semana aqui em Patos tem sido aterrorizante para a população, porque todos os dias aumenta uma proximidade aí de 6 novos casos, e isso tem deixado o pessoal muito preocupado em relação a Patos. E isso tem muito também em relação à estrutura de saúde aqui na cidade de Patos. Por mais que seja conhecido como a capital do sertão, a estrutura pública da saúde não é tão boa, entre aspas, como aí do litoral, na capital João Pessoa. Para você ter uma ideia, o Complexo Hospitalar Regional, o deputado Jandir Carneiro, que é referência para todo o sertão do estado, tem apenas 6 leitos de UTI. Exatamente, essa quantidade pouquíssima tem preocupado a população local aqui, justamente por essa unidade hospitalar ser referência. E essa quantidade de leito é pouca para mais de 110 mil habitantes que tem somente em Patos, imagina para todo o sertão. Eu vou para Princesa Isabel, Nayane Rodrigues está por lá. Nayane, em Princesa Isabel, como é que está a situação? A população tem obedecido esse distanciamento social e aí em Princesa Isabel também é próximo de outros estados, principalmente Pernambuco, né? Olá, Hermes. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui pelo Correio Debate. Exatamente, Hermes. Princesa, geograficamente, faz divisa com o estado de Pernambuco e com importantes cidades de Pernambuco. Nós temos a 30 quilômetros de Princesa a cidade de Triunfo, que é um polo turístico. Nós temos a 60 quilômetros de Princesa a cidade de Serra Talhada, que é um importante polo educacional e econômico, e o tráfego é muito grande em condições normais. Então, isso preocupou bastante as autoridades aqui municipais para que barreiras sanitárias fossem instaladas antecipadamente aqui no município. E esta semana, a Secretaria de Saúde do município divulgou, inclusive, dados dessa barreira sanitária, para que vocês tenham ideia. Desde o início da quarentena, desde o início do isolamento social aqui no município, cerca de 400 pessoas advindas de diversas regiões do país foram notificadas e assinaram um termo de compromisso para que permanecessem em isolamento domiciliar durante 15 dias. Dessas cerca de 400 pessoas, 300 cumpriram já esse termo e outras 94 continuam sendo acompanhadas, monitoradas pelas autoridades sanitárias, pessoas advindas aí de toda a região do país. Jackson Queiroga, de Souza. Jackson, e aí no Alto Sertão, como é que está essa situação toda? Muito boa tarde a você, Hermes de Luna, e amigos do Correio Debate, da TV Correio, aos colegas que estão conosco nessa
transmissão. Aqui, olha, o clima é de muita preocupação, Hermes, já que a média diária de casos que aparecem confirmados é de 3 casos. Então, hoje, segundo o mais recente boletim epidemiológico, Sousa tem 20 casos confirmados, né? 20 casos suspeitos, 48 casos descartados, ainda nenhum óbito, graças a Deus, nenhum óbito ainda, mas aumenta muito o número de casos suspeitos e, a partir deles, o número de casos confirmados vai aumentando a cada dia. Já chega hoje confirmando 20 casos. Há uma preocupação imensa. Desses casos, tem 3 hospitalizados, né? Inclusive um em estado grave. É curioso que Sousa, com mais de 80 mil habitantes, Hermes, não tem nenhum hospital de referência para tratamento da Covid-19. Então, os pacientes eles têm que ser deslocados para Pombal ou para Cajazeiras. Então, Sousa, nesse momento, não há, claro, UTIs, a gente tem leitos de UTIs aqui, mas para outras doenças. Para a Covid, nenhum caso aqui é tratado, eles são transladados, né, para outras cidades, sobretudo para Pombal e também para Cajazeiras. Uhum. E lá em Pombal, eu até busquei o número, que é importante que se saiba, em Pombal hoje tem apenas 11 leitos de UTI, sendo 13 respiradores. Preocupa também, porque cobre uma área. Sousa tem uma área de habitantes, é uma área polo com mais de 100 mil habitantes, se você somar as cidades do entorno. Pombal também é uma cidade já populosa. Então, quer dizer, vamos dizer que pelo menos 200 mil habitantes tem apenas 11 leitos de UTI com 13 respiradores. Essa informação preocupa, né? Preocupa, já que a tendência, infelizmente, a chegada do pico da doença no Brasil é de que, como eu disse, infelizmente, muitos casos venham a ser registrados e, inclusive, casos graves que precisam, com urgência, de respiradores e de leitos de UTI. No próximo bloco, a gente volta a conversar com os jornalistas e radialistas do interior sobre a situação das chuvas nessas regiões. Vamos fazer uma pausa no Correio Debate e a gente volta aí em seguida. 2 minutinhos o nosso intervalo, fica aí ligadinho, tem muita informação para você ainda. Eu conversei com jornalistas e radialistas do interior e também falamos sobre as chuvas, como elas estão acontecendo nessas várias regiões. Acompanhe. Bom, a gente está falando aqui com companheiros do interior do estado e, claro, no interior há sempre uma animação, apesar dessas notícias tão tristes, mas há sempre uma animação com relação às chuvas, né? As chuvas que garantem uma produção agrícola, garantem água para abastecimento nessas cidades e garantem a alegria do sertanejo, do caririzeiro, lá também do pessoal que mora no Piancó. Jefferton Martins, aí em Patos, como é que está a situação de chuvas? Os principais mananciais estão cheios? Como é que está? Hermes, graças a Deus, chuva é uma notícia boa aqui para a gente de Patos. Muita chuva mesmo, graças a Deus, na cidade que é conhecida como a Morada do Sol. Alguns dias o calor tem desaparecido e tem dado lugar à chuva. Nós temos aqui 2 mananciais responsáveis por abastecimento da cidade, transbordando, que é a barragem da Farinha e também o açude do Jatobá. Detalhe para o açude do Jatobá, que já foi no passado a principal forma de abastecimento da cidade, mas ele estava há 10 anos sem sangrar. 10 anos sem sangrar e, graças a Deus, esse ano tivemos a boa notícia de ver novamente o açude do Jatobá sangrando e com certeza deixou todo mundo muito animado. A parte triste da história é que não pode haver aglomeração, as pessoas faziam ali do açude do Jatobá quando sangra, né? Uma espécie de praia, mas infelizmente por conta do coronavírus não foi possível fazer esse momento. Mas pelo menos temos a boa notícia de saber que esses 2 reservatórios estão sangrando. Então, Souza Neto, em Itaporanga também tem alguns mananciais importantes. Como é que está a situação aí em Itaporanga? Situação de chuvas? Na verdade, o Vale ele é composto por 20 municípios, polarizado por Itaporanga, fica às margens de Piancó. E aqui na região nós temos o maior açude da Paraíba, que é o complexo Coremos Mãe d'Água, exatamente alimentado pelo rio Piancó. Nós tivemos uma temporada invernosa muito boa, as chuvas a partir de maio agora começam a diminuir. É típico nessa região,
Nós tivemos realmente chuvas muito boas, um inverno regular, muito bom, muita água, pasto para o rebanho e, em relação à temporada invernosa deste ano, foi uma das melhores dos últimos 20 anos, das últimas 2 décadas, né? Na verdade, o sertanejo está feliz, está comemorando a lavoura que já começa a produzir. E, obviamente, esse ano tinha tudo para ser um ano muito bom, especialmente em relação à vida sertaneja. Mas, infelizmente, pandemia, conhecimento dessa doença, um vírus novo, difícil, uma pandemia que realmente contra o mundo e aqui dessa região, a gente realmente está vivendo um momento de incertezas e um momento de dificuldade. Mas, em termos de inverno e de chuva, nós tivemos, de fato, uma das melhores temporadas dos últimos tempos aqui na região. Nayane Rodrigues, em Princesa, essa situação também se repete? Teve chuva à vontade por aí? Graças a Deus, Hermes, foi um início de ano bastante generoso. Aqui em Princesa nós temos o Jatobá 2, Patos tem o Jatobá 1, mas Princesa tem o Jatobá 2, que há mais de 12 anos não sangrava, um reservatório, o principal reservatório que abastece a cidade, são 6 milhões de metros cúbicos, e graças a Deus sangrou no dia 29 de março e vem abastecendo com tranquilidade a população para que possamos enfrentar esse momento tão delicado com água abundante para que todo mundo possa se higienizar e se proteger. Ok. Jackson, aí em Sousa, o principal manancial, se eu não me engano, é Lagoa do Arroz, não é isso? São Gonçalo. São Gonçalo. São Gonçalo, que abastece a cidade, mas inclusive está transbordando. Realmente foi um período invernoso, está sendo, né? Que queremos ainda que ainda não terminou a expectativa de que pode vir mais chuvas nesse mês de maio. Então, até o momento, muitas boas chuvas registradas. Sousa está com 1.100 milímetros até o momento, quer dizer, já é um inverno superior a anos anteriores, e a tendência é que aumente esse número, já que, como eu disse, há ainda expectativa de chuva. Então, São Gonçalo, que abastece Sousa, está transbordando, e a parte preocupante é que, mesmo estando transbordando, o açude que abastece a cidade, Sousa passa por racionamento de água, onde os bairros têm água, em média, 3 dias por semana, já que quem faz o trabalho, né, com a água, né, de abastecimento da cidade é o DAESA, uma empresa municipal, não é a CAGEPA. Então, há um problema em que, mesmo o açude transbordando, Hermes, a cidade passa por um racionamento em que, como eu disse, repito, os bairros recebem água nas torneiras, em média, 3 dias por semana. Mas a agricultura agradece o grande inverno, já muita produção nas cidades circunvizinhas, Sousa produzindo muito, inclusive milho, feijão, a safra tende a ser uma das maiores dos últimos 10 anos. Vou agradecer aqui a participação dos companheiros. Souza Neto, lá de Itaporanga. Está me ouvindo, né, Souza? Boa tarde para você, um bom final de semana, saúde, cuide-se. Repetou. Boa tarde, Souza. Não estou ouvindo bem. Bom, Nayane, boa tarde, viu? Bom final de semana para você. Obrigado pela participação no Correio Debate. Gratidão, Hermes, e obrigado ao Correio Debate pela preocupação aqui com o Alto Sertão do nosso estado, com a nossa cidade de Princesa Isabel. Um forte abraço a todos. Jeverton Martins, de Patos, obrigado também. Obrigado, Hermes. Muito obrigado a todo mundo que acompanha o programa Correio Debate, e fazer um pedido, um apelo ao governo do estado, né, que olhe mais para o nosso sertão em relação ao coronavírus, principalmente por Patos, por sermos polo, mas quero desejar muita saúde para todo mundo que nos assiste, bom fim de semana para todo mundo também. Jackson Queiroga, obrigado também, boa tarde, bom final de semana. Disponha sempre, Hermes, agradecer pela oportunidade de abraçar os companheiros que estiveram conosco, e a todos uma excelente tarde e um ótimo final de semana. Souza Neto, está me escutando agora? Boa tarde para você. Boa tarde para todos vocês, a todos os colegas, a você. Muito obrigado pela oportunidade.